Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem, jovens aprendizes, hoje nós vamos falar de algo muito, mas muito velho. Para falar dessa coisa velha, nós precisaremos voltar na era pré-histórica, mais especificamente na era dos dinossauros. E ao contrário do que muita gente pensa, Jurassic Park pode ser considerado um live action, uma vez que ele vem de um livro que tinha exatamente o meu melhor, que tem exatamente o mesmo nome. O livro foi escrito por Michael Crichton e, assim, pense que antes mesmo do cara terminar o livro, a galera, várias produtoras já estavam de olho, já queriam os direitos de imagem para poder construir a franquia que nós temos hoje. Só que os vencedores foram a Amblin Entertainment, que é a produtora do filme. A Universal Pictures foi a responsável pela distribuição do primeiro filme, que estreou lá em 1993 e foi dirigido por ninguém menos que Steven Spielberg. Sim, o mesmo Steven Spielberg que vocês estão imaginando. Então, na trama, nós temos o John Hammond, que foi um homem, ele era um filantropo e ele compra uma ilha chamada Nublar, e naquele lugar ele constrói um parque com criaturas que já estavam extintas há muito tempo. E ele resolve trazer essas criaturas de volta através da clonagem, usando insetos e sapos como referência. Em seu lançamento, o filme foi aclamado, foi muito aclamado por conta dos efeitos especiais. Afinal de contas, estamos falando de dinossauros. E dava para perceber que não era simplesmente computação gráfica ou bonecos, dava a sensação de que realmente esses dinossauros existiam ali. E o sucesso desse filme ele foi tão grande, mas tão grande, que ele rendeu apenas 914 milhões de doletas nas bilheterias mundiais. Cara, pense que Jurassic Park foi o filme com a maior bilheteria do mundo naquela época. E só lá em 1997 ele vai perder esse posto para Titanic. Afinal de contas, todo mundo gosta de ver um barco afundando e o Jack morrendo. Só que isso não abala as estruturas do filme e nem da galera que construiu o filme, porque o filme ficou tão famoso, mas tão famoso, que ele consegue ganhar um Oscar. E nesse Oscar ele ganha nas categorias de melhor som, melhor edição de som e melhores efeitos visuais. Como eu falei, os dinossauros davam realmente a sensação de estarem ali, não somente com a computação gráfica e etc e tal. Quando foi em 2013, ele ganhou uma versão em 3D. Só que pense que só lá na China, mais de 50 milhões de pessoas compraram essa nova versão. E graças às versões vendidas na China, nos Estados Unidos e no Canadá, Jurassic Park se tornou um dos maiores e melhores filmes em 3D da história. Ele só perde para Star Wars Episódio 1. Afinal de contas, estamos falando de Star Wars, né? Quem é que compete com Guerra nas Estrelas? Ninguém? Ouviu ninguém? Ouviu ninguém? Com certeza. Ninguém compete com Guerra nas Estrelas. E o sucesso desse filme, ele rendeu algumas continuações. A última continuação, inclusive, saiu recentemente nos cinemas mundiais e, não parece ter agradado muita gente. Só que aí, galera, como eu já falei acima, um filantropo comprou uma ilha e resolveu criar ali um parque de dinossauros. Tudo parecia muito bem. Só que, bem, se não fosse algum imprevisto, não teria filme, não é mesmo? E a gente sabe que o homem não gosta de perder. E nessa de não gostar de perder, alguns magnatas, eles decidem que querem algumas amostras dos embriões dos dinossauros, e com isso eles contratam um agente duplo. O problema disso é que esse agente resolve atuar no exato momento em que uma tempestade se instaura na ilha, e esse ato dele de tentar escapar, ele comete o erro de liberar todas as jaulas dos dinossauros.
E para piorar ainda mais a situação, no meio dessa tempestade, os netos de Hammond estão ali, no campo ali, completamente à mercê de todo e qualquer dinossauro. Inclusive, é graças a isso que nós temos uma das melhores cenas de perseguição de dinossauros da vida. Acho que só Indiana Jones, cara... eu consigo imaginar só Indiana Jones correndo daquela pedra para ter uma cena tão épica. Claro, estamos falando de filmes daquela ocasião, né? Se bem que se a gente for comparar com hoje em dia, enfim. É uma das melhores cenas de perseguição de dinossauro que eu já vi na minha vida. Nessa brincadeira, começa uma corrida contra o tempo. E nessa corrida contra o tempo, nós temos aí o paleontólogo e a paleobotânica. O paleontólogo chama-se Alan Grant e a paleobotânica se chama Ellie Sattler. Eles têm que salvar a própria vida, têm que salvar a vida das crianças. E o que eles estavam fazendo ali? Simples, eles amam dinossauros, estavam ali para ver os dinossauros e graças a eles é que teria um aval se o parque poderia ou não ser aberto. Para piorar ainda mais a situação, ao decorrer do filme, a gente descobre que algumas espécies estavam proliferando. Sim, estavam dando cria. O que é um problema. Primeiro, porque eles não poderiam procriar porque eram todos fêmeas. Porém, graças ao fator sapo da genética deles, quando tem várias fêmeas, uma pode se modificar para macho, para procriar e etc e tal. E aí, eles começam então uma corrida, não só agora para salvar a vida deles e a das crianças. Eles precisam dar um jeito de esses bichos não saírem da ilha, porque se sair é problema. A gente já sabe que o mundo não conseguiria lidar muito bem com os dinossauros. Após os eventos do primeiro filme, um homem e um garoto estão passeando de barco ali perto de uma das ilhas. E eles se perdem ali. Aí nisso um casal contrata novamente Grant para poder encontrar a criança. O problema disso é que quando eles chegam na ilha, eles descobrem que o Grant não esteve naquele lugar. Ele esteve na ilha ao lado. E quando a coisa não poderia piorar, claro que piora e piora muito, eles descobrem que naquela ilha também estava acontecendo produção de dinossauros. E ali tem um dinossauro que ele é muito mais forte do que o próprio T-Rex. E aí começa uma nova disputa para poder salvar as próprias vidas e encontrar esse garoto. Mas ao decorrer do filme nós também temos o desfecho do casal. Porque o casal tá brigado e ao decorrer do filme eles acabam reatando o relacionamento deles. E a coisa, assim, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes nesse vídeo, que a coisa não podia piorar e a gente acha que não, mas pode piorar ainda mais. Pois é! A coisa piora. O que é que o homem resolve fazer? Pegar dinossauros e levar para parques em grandes centros. Alguns cabeças de jirico resolvem fazer isso. E eles resolvem fazer isso justamente com um T-Rex. E é exatamente aí que começa todos os problemas novamente, porque com os dinossauros nesses centros urbanos, a coisa pode se tornar insuportável e insustentável. Porém, como todo bom filme, as coisas dão certo no final. E muitos anos depois do fechamento da primeira trilogia, nós iniciamos a segunda trilogia. E nessa trilogia, ao contrário da primeira, as pessoas amam, enquanto que muitas outras odeiam muito essa nova trilogia. Principalmente o último filme, porque essas pessoas que não gostam falam que nesse último filme tem muito humano, menos dinossauro, as cenas não são muito compatíveis, enfim. E vocês? Vocês já assistiram esse novo filme do Jurassic Park? Comenta aqui pra gente o que vocês acham, beleza? Então, bons ou ruins, esses filmes de Jurassic Park transformaram em uma franquia gigantesca. E quando eu falo franquia gigantesca, é uma franquia gigantesca mesmo, porque eles renderam milhões de dólares. Cada lançamento vai uma galera pro cinema assistir, na esperança de ver um filme bom ou um filme ruim, mas a galera quer assistir um filme do Parque dos Dinossauros. Muitos bonecos foram vendidos, muitas camisetas, e quando a gente tira isso de dentro das telas dos filmes, a gente ainda tem o livro, da qual o filme foi inspirado, e a gente ainda tem jogos de videogame com o próprio nome de Jurassic Park,
E a gente ainda tem um jogo de PlayStation 1 chamado Dino Crisis. Aqui no Brasil a gente chama Dino Crisis, beleza? E esse jogo ele foi feito justamente para surfar na crista da onda ali do Parque dos Dinossauros. Gente, que jogo fantástico. Dino Crisis é fantástico. E se vocês quiserem saber mais sobre esse jogo e sobre a protagonista, sim, nós temos uma mulher como protagonista desse jogo, deixa aqui nos comentários que a gente traz pra vocês. Além de deixar aqui nos comentários, vocês podem deixar pra gente o like, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de dinossauros. E antes de encerrarmos o vídeo, nós temos que falar de uma das melhores coisas que existem em toda a franquia Jurassic Park, que é a sua trilha sonora. Se você assistiu Jurassic Park e você não reconhece a trilha sonora, cara, volta a assistir tudo, volte 10 casas, assista todos os filmes para poder avançar mais 3. Cara, John Williams manda muito. E quando eu falo manda muito, ele manda muito mesmo. Nós estamos falando do cara que fez a trilha de Superman, o cara que fez a trilha de Jurassic Park, o cara que fez a trilha de Star Wars. Então, só por aí vocês já entendem o quão marcante é o John Williams dentro dos seus trabalhos. Não se esqueçam, eu sou o Ludinei e vocês acabaram de assistir a mais uma História de Heróis. Até a próxima, galera!